Por que que o Bitcoin está valorizando no meio do shutdown dos Estados Unidos? Eu não sei, mas a gente vai descobrir junto nesse artigo aqui que foi publicado no 99 Bitcoins Brasil. E se você não me conhece, eu sou o Victor Marinho e você está no canal do 99 Bitcoins Brasil. Então vamos dar uma olhada nesse artigo aqui porque me chamou a atenção. Realmente, ontem quando eu vi o Bitcoin a 120 mil, eu falei, caraca, velho, 120 mil, estavam projetando que ele tinha que se segurar ali em cima dos 116 para a gente ter uma perspectiva mais positiva, né? Mas o mês de outubro é fato que já começou com as pessoas, como eu posso dizer, a expectativa do mercado já começou positiva no mês de outubro, diferente de setembro, que no começo de setembro, eu até gravei vídeo falando aqui que o mercado já chega com mais receio, né? Falando, porra, todos os meses de setembro foi ruim pro Bitcoin no passado, então talvez esse mês o Bitcoin vai fechar em vermelho, aí as pessoas já ficam daquela parada mais apreensiva, esperando ali o pior. E a gente teve um mês de setembro, na minha opinião, relativamente bem para o Bitcoin e para as criptomoedas. E outubro, cara, entrou com o pé na porta, tá ligado? Aqueles meio, cara, chuta a porta, sai arrebentando tudo. Para mim é isso que o Bitcoin fez. Então, surgiu agora, né, o tal do Uptober, porque o mercado já espera que o mês de outubro seja positivo para o Bitcoin, porque no passado, a maioria dos meses de outubro são meses em que o Bitcoin valoriza, bate novas máximas, então a expectativa do mercado já é muito positiva para esse mês. Tanto que eu não sei o que foi esse shutdown dos Estados Unidos, mas isso não impactou de forma negativa o Bitcoin, ele continuou subindo. Aqui, ó, o ativo acompanha o ouro, se aproxima de topos históricos, impulsionado pelo Uptober, e por expectativa de novo corte de juros por parte do Fed. Uma outra coisa que eu já falei aqui também em vários vídeos é que o mercado precifica antes da notícia. Então já estão esperando que esse mês vai ter um corte de juros, isso já está sendo precificado. Quando bater o martelo e a notícia sair se realmente tiver esse corte de juros, é o momento que muitas outras pessoas vão vir, agora eu vou comprar Bitcoin que vai valorizar. Mas não. Já foi precificado. E naquele momento que essas outras pessoas começarem a comprar agindo em cima da notícia, os grandes que já compraram agora a 111, 112, 113 mil vão começar a vender para realizar lucro. Aí os desesperados compraram Bitcoin sem saber por que estavam comprando, aí vê que o ativo começa a cair, vende e já aceita o prejuízo. É o que mais acontece. Então o Bitcoin voltou a chamar a atenção dos investidores globais. A criptomoeda mais negociada do planeta subiu forte nessa semana e se aproximou das suas máximas históricas, logo após a confirmação do shutdown do governo dos Estados Unidos. O movimento, curioso para muitos analistas, espelhou o comportamento do ouro, que também renovou recordes nos últimos dias. Na quarta-feira, dia 1º de outubro, o ouro operou a 3.897 dólares e 50 por onça Troy, antes de registrar uma ligeira correção no dia 2. Porém, os investidores reconhecem o metal como porto seguro em momentos de incerteza e turbulência econômica, ao passo que o Bitcoin ainda se comporta como ativo de risco. Ativo de risco só para os grandes especialistas, tá? Porque para mim, o Bitcoin não tem risco nenhum. Para mim é o ativo mais seguro que a gente pode investir, é o Bitcoin. Mas isso é só a minha opinião, tá? E a princípio, essa relação pode parecer contraditória. Afinal, pela lógica, momentos de incerteza política e macroeconômica deveriam provocar quedas e não altas nas criptos. No entanto, especialistas afirmam que há explicações plausíveis para o comportamento atípico. Então vamos ver quais são as explicações dos especialistas, porque a gente sabe que esse mercado é extremamente manipulado, né? Essa é uma realidade que a gente tem que aceitar. Então, se você está tentando comprar Bitcoin barato para vender caro, talvez você deveria começar a rever os seus conceitos, porque eu acredito que Bitcoin a gente só compra, não vende. Só compra e acumula e deixa lá, pensando daqui 10, 15 ou 20 anos numa possível aposentadoria para ficar tranquilo, você tá entendendo? Essa é a minha ideia com o Bitcoin, essa é a minha estratégia, mas cada um tem a sua. Inclusive,
Para quem gosta de tentar arriscar algo aí para fazer um lucro de forma mais rápida, normalmente eu fico de olho em moedas de pré-venda, como o Bitcoin Hyper, por exemplo, que eles vão criar uma Layer 2 para o Bitcoin, operando com uma tecnologia conhecida como SVM, que é a Solana Virtual Machine, e a proposta é deixar as transações da rede do Bitcoin mais rápidas e mais baratas, executando na Solana e depois na parte final, registrando na blockchain do Bitcoin. Eu achei bem interessante esse fundamento, essa proposta, e eu tô de olho aqui nessa moedinha. Inclusive, ela tá saindo a 1 cento de dólar agora, já arrecadaram mais de 20 milhões de dólares, acho que já tá chegando aí na reta final dessa pré-venda, até que realmente essa moeda seja listada. Ah, eu vou pegar todo o meu dinheiro e colocar aqui. Não, nunca faça isso, cara. Nunca se esqueça, a gente tem que seguir o gerenciamento de risco, eu sempre falo dos 5%. Se você ganha R$1.000 por mês, 5% de R$1.000 são R$50. Então você nunca deve ir além dos 5% do seu salário para investir em coisas arriscadas. Moeda de pré-venda é um risco. A cada 10 que você investe, 8 não vão dar bom. Mas essa uma ou duas que talvez vai dar bom pode mudar completamente o jogo para você. Que a gente vê moeda de pré-venda fazer 10, 20, 30, 50x, até mesmo 100 a gente já viu. Só que não tem como saber qual que vai realmente entregar esse resultado, né? Então, por isso que a gente diversifica e nunca coloca mais dinheiro do que deveria. E os 5% é perfeito, porque se você perde, você até fica triste, mas não fica depressivo. Continuando aqui com o artigo, vamos ver qual é a explicação plausível para esse comportamento atípico do Bitcoin. Então, o primeiro fator está relacionado ao calendário. Eu falei isso no início do vídeo, né? Outubro é conhecido no mercado cripto como Uptober, uma brincadeira com a junção de up, subida, e October, que é outubro. Historicamente, o mês costuma trazer ganhos significativos para os investidores de Bitcoin. Então você vê que, tipo assim, só a perspectiva das pessoas já faz com que o ativo comece a se valorizar, porque todo mundo começa a comprar, porra, outubrão aí, Bitcoin vai arrebentar, então o mercado já vem otimista e isso, querendo ou não, reflete no preço. E aqui, ao valor econômico, Axel Blixted, sócio da B2V Crypto, disse que o padrão é consistente. Nos últimos 6 outubros, nos últimos 6 anos, todos os outubros, o Bitcoin acumulou valorizações consecutivas. Tanto que no ano passado, ele avançou 11% durante o mês de outubro. E esse desempenho recorrente, embora não garanta resultados futuros, reforça a percepção de que outubro pode ser um mês favorável para as criptomoedas. Portanto, muitos investidores acabam incorporando essa expectativa em suas estratégias, o que ajuda a alimentar a alta. Então o cara já vem com a expectativa de que vai subir mais 11%. Aí se você pega ali o Bitcoin que estava na casa, vamos jogar aí dos 113 mil lutando. Se você jogar mais 11% nessa brincadeira, a gente está falando de 125 mil. Então muita gente já deve ter comprado ali no 113, no 115, esperando um alvo para 125 que, se eu não me engano, foi próximo ali do ATH do Bitcoin, o all-time high que ele fez. Então tem muita gente que comprou para poder vender ali em cima. É que quem tem pouco dinheiro não consegue ver muita diferença, né? Agora você imagina um cara que compra o Bitcoin no começo de outubro a 115 mil e vende no final de outubro a 125. O cara fez 10 mil dólares em um mês só em uma transação. Eu tô falando de um Bitcoin inteiro, tá? Agora quem tem pouca grana já não faz tanta diferença assim. Aquela famosa frase, né? Dinheiro faz dinheiro, não tem jeito. E outro ponto relevante envolve a comparação com o ouro. Embora o Bitcoin seja frequentemente chamado de ouro digital, a correlação entre os dois é considerada baixa. Ainda assim, movimentos do metal precioso muitas vezes funcionam como sinalizadores para o mercado de cripto. O Blixted lembra que existe uma tendência histórica. Quando o ouro inicia um rally, o Bitcoin tende a segui-lo e, em muitos casos, superá-lo em intensidade. Ao olhar historicamente, se vê que o ouro costuma sair na frente e depois é atropelado pelo Bitcoin. Ontem foi o 38º dia de máxima histórica do ouro esse ano. Ou seja, mesmo sem uma relação direta,
O sentimento positivo em relação ao ouro pode abrir caminho para a valorização da principal criptomoeda, que é o nosso querido Bitica. E, contudo, não é apenas o calendário ou a comparação com o ouro que explicam a disparada recente. A política monetária dos Estados Unidos exerce forte influência sobre todos os ativos de risco, e Bitcoin não é exceção. Cara, eu não sei por que as pessoas continuam falando que Bitcoin é um ativo de risco. Para mim é muito mais seguro do que você guardar dólar, real, euro, moeda fiduciária que cada vez é mais impressa e cada vez vale menos. Para mim é muito mais seguro. E aqui, de acordo com o André Franco, CEO da Boost Research, o mercado já precifica cortes de juros por parte do Fed. E a expectativa é de redução de 25 pontos, tanto em outubro quanto em dezembro. Cara, se cair 0,25 em outubro, depois mais 0,25 em dezembro, eu acredito que o Bitcoin pode ultrapassar os 150 mil dólares ainda esse ano, tá? Porque isso vai deixar o mercado muito otimista. Essa perspectiva, ó, altera o apetite por risco dos investidores. Taxas de juros mais baixas reduzem a atratividade da renda fixa, igual eu já expliquei, e aumenta a liquidez disponível para ativos como ações e criptomoedas. E o nível atual do Bitcoin já indica que o mercado está absorvendo expectativas de estímulo monetário e fluxo de liquidez abundante. E ele acrescenta que, caso novos dados econômicos confirmem estabilização da inflação ou reforcem a tendência de cortes de juros, o Bitcoin pode romper resistências importantes, como a dos 120 mil, e seguir em trajetória de valorização. E aqui falando do shutdown, né, que eu não sei o que é esse shutdown, vamos tentar entender agora, que um outro fator que pesa a favor do Bitcoin é a busca por ativos alternativos em momentos de instabilidade institucional. O shutdown do governo paralisou temporariamente serviço público e evidenciou disputas políticas em Washington, afetou a confiança dos investidores no dólar. Então, olha só. Aí você vem falar para mim que Bitcoin é ativo de risco? Se as pessoas começam a desconfiar do dólar, opa, o dólar não tá tão bacana assim, vamos pro Bitica, meu irmão. Porque se você não sabe, moeda fiduciária, esse nome fiduciário vem do grego, que quer dizer fé, basicamente. Então você tem fé que aquele ativo vale alguma coisa porque alguém te falou que aquilo vale alguma coisa. Só que essa fé está sendo traída cada vez mais pelos países que não param de imprimir dinheiro infinitamente e causar uma grande inflação no mundo. Quem sofre com isso são os mais pobres, porque os grandes não sofrem nada com essa inflação. E com a moeda dos Estados Unidos pressionada, parte do capital buscou alternativas de proteção e diversificação. Esse movimento beneficiou diretamente o mercado cripto. Guilherme Padro, Country Manager da BitGet, explica que, nesse ambiente, há menor confiança em ativos tradicionais e maior interesse por inovação. A paralisação trouxe perspectivas macroeconômicas incertas, mas teve um efeito benéfico para as moedas digitais, ampliou o fluxo para Bitcoin, Ethereum e altcoins. E aqui sobre o mercado acompanhando esse otimismo, na prática os preços confirmam essa leitura. Às 6h17 do dia 2 de outubro, o Bitcoin registrava uma alta de 2,7% em 24 horas, cotado a 120.789 doletas. E o recorde histórico do Bitcoin foi no dia 14 de agosto, quando ele chegou a 124 mil dólares. E com o cenário de outubro favorável e as incertezas sobre o dólar, investidores seguem atentos à possibilidade de novos rompimentos. Se o movimento continuar, o Bitica pode em breve voltar a testar as suas máximas históricas. E agora vamos para a análise técnica. Você viu que primeiro veio toda uma análise fundamentalista do que está ocorrendo no mundo. Depois disso a gente olha o gráfico. Esse, na minha opinião, seria o jeito mais certo de você tentar fazer uma análise gráfica. Porque a análise gráfica serve para ver o passado, né? Não para tentar adivinhar o futuro, mas serve apenas como uma projeção, como uma base. Ó. Ana de Matos, uma analista técnica e trader, parceira da Ripple, destaca que, após atingir a mínima de 108 mil no dia 25, o preço do Bitica iniciou um rally de alta e atingiu a máxima perto dos 120 mil. Se houver continuidade da força compradora, o preço da principal criptomoeda do mercado poderá atingir as regiões de liquidez dos 120 e 124 mil. Porém, caso ocorra correção, ela traça os suportes de curto e médio prazo nas áreas dos 113 e 108.
porque sempre pode ter uma correção, né? Inclusive, pequenas correções é muito saudável para o mercado. Apesar do otimismo, os analistas lembram que o desempenho do passado não garante ganhos futuros. Isso aqui é um bom analista, tá? Esse aqui é um analista ótimo porque ele está ciente e alerta as pessoas que o passado não garante o futuro. A volatilidade das criptomoedas continua elevada e qualquer mudança brusca nas expectativas de juros ou no cenário político pode reverter rapidamente a tendência. Ainda assim, a soma de fatores que envolve calendário, ouro, juros e shutdown ajuda a explicar por que o Bitcoin está mais uma vez no centro das atenções. O mês de outubro, que já é considerado especial para o mercado cripto, ganhou ingredientes adicionais esse ano de 2025. E os próximos dias podem definir se o Bitica vai apenas repetir seu histórico positivo ou abrir um novo capítulo de recordes. Então você vê que, tipo assim, até esse shutdown que teve nos Estados Unidos, ao invés de atrapalhar de uma forma negativa o mercado cripto, ele foi positivo, porque diminuiu a confiança das pessoas no dólar e quando as pessoas diminuem a confiança no ativo, elas procuram outro. E qual foi o outro ativo que elas procuraram? Criptomoedas, principalmente Bitcoin, deve ter ido uma cota de grana para o Ethereum também, para Solana e para as boas altcoins que têm fundamento. Se quiser continuar com a gente acompanhando as minhas análises muito loucas e desapegadas desse mercado, eu vou deixar aqui um outro vídeo indicado para você. E na descrição vai ter o link do Bitcoin Hyper. Só não se esqueça nunca do gerenciamento de risco.